pessoal, boa tarde, tudo bem? A nossa semana está chegando ao final, mas não terminou não. Hoje nós ainda temos vídeo e com ela nossa irmã Thaís. Ela hoje vai partilhar um pouco para nós. Conta, Thaís, qual a novidade que você vem trazer hoje de Dom Bosco para a gente? É com você, Thaís. É isso mesmo, Luana. Boa tarde, minha irmã, e boa tarde para todos vocês, meus irmãos da Pastoral. Então, vamos descobrir sobre qual assunto vamos falar sobre Dom Bosco hoje? Tcharam! Sobre a pedagogia, é isso mesmo. Hoje eu venho falar um pouco para vocês sobre a pedagogia de Dom Bosco. Vamos juntos saber um pouco mais? Então, primeiro vamos pensar no que se trata pedagogia. O que é pedagogia? Pedagogia é uma ciência que trata, que estuda, no caso, como a educação ela é conduzida, de que maneira, com que mecanismo, que meios, que recursos que o educador, que o professor, que o profissional que está à frente desta educação estará conduzindo. Então, a pedagogia é a ciência que estuda o meio com que essa pessoa estará conduzindo esta educação, este ensino. E a palavra pedagogia também, para o nosso conhecimento, ela é uma palavra de origem grega e ela se divide, essa palavra pedagogia, se divide entre duas palavras gregas, a paidos, que significa criança, e a agogos, que significa condutor. Então, juntando o paidos, que é criança, mais o agogos do condutor, temos o pedagogos, que significa, uma palavra grega, pedagogos, condutor de crianças. Então, pedagogia é aquela ciência que estuda como o condutor das crianças, e aqui no caso de Dom Bosco, o condutor dos jovens, ele está se fazendo, os recursos, os meios que ele vem utilizando para alcançar aquele objetivo de ensinar. E aí, chegando agora na pedagogia de Dom Bosco, como que Dom Bosco conduzia essa educação para os seus jovens nos seus oratórios? Jovens esses que vinham muitas das vezes já machucados pela vida, jovens que tinham passado por outras instituições de caridade da época, que tinham sido abandonados por suas famílias, enfim, jovens que estavam espalhados pelo mundo em diversas realidades e que Dom Bosco acolhia em seus oratórios para conduzi-los com a sua educação, com o seu sistema educativo. E interessante que quando os jovens chegavam nos seus institutos, nos institutos que Dom Bosco coordenava, era responsável, Dom Bosco os acolhia, os cativava, com a sua alegria, com a sua espontaneidade, enfim, conquistava aqueles jovens com a sua alegria, brincava, enfim. E depois que Dom Bosco conquistava aquele jovem se sentia amado, se sentia acolhido naquele lugar, Dom Bosco se dirigia a esses jovens e fazia apenas 3 perguntas, que eram essas. Primeiramente, eu quero ser seu amigo, você quer ser meu amigo? Segunda pergunta, o que você quer que eu faça para que possamos estar juntos no céu? E a terceira, eu quero salvar a sua alma. Então, Dom Bosco, ele perguntava se aquele jovem queria ser amigo dele, também perguntava se aquele jovem estava disposto a ter a sua alma salva e também dizia que queria estar no céu com este jovem. E a partir daquele momento, desse diálogo inicial com esses jovens que eram acolhidos, Dom Bosco dava início à sua pedagogia, aplicando a sua pedagogia que pautada sempre na religião e na razão. O ensino de Dom Bosco, ele visava primeiramente uma educação onde os jovens deveriam abrir mão dos seus vícios para não terem maus comportamentos. Dom Bosco acreditava que um jovem sem educação, ele não conseguiria ter bons comportamentos, ele não
conseguiria contribuir de maneira positiva para a sociedade, nem tampouco ser um bom cristão. Dom Bosco acreditava que era através da educação, juntamente com a religião, que esse jovem poderia sim se tornar um homem de bem, aonde poderia contribuir positivamente para a sua sociedade, como também ser um homem tão comprometido com as virtudes ao ponto de alcançar o céu, a eternidade. Então, pautado na fé e na razão, seguia esse ensino, a pedagogia, é assim que era conduzido nos oratórios de Dom Bosco. Assim como também Dom Bosco ele pedia incessantemente para que os outros educadores nunca deixassem os jovens sozinhos, mas estivesse o tempo todo ali convivendo com os jovens, participando da rotina dos jovens, aonde que os jovens tivesse sempre alguém responsável junto com eles, brincando, porque Dom Bosco dizia, pode brincar, pode pular, pode rir, pode fazer tudo que é propício de um jovem na sua idade de jovem, que jovem gosta de fazer, jovem pode fazer, não é proibido que o jovem faça. A única observação que Dom Bosco fazia era a seguinte, fazei tudo, mas não pequeis. Podem pular, podem cantar, podem tomar banho de rio, mas não pequeis. Não precisam perder a sua identidade de jovem. O que vocês não podem é perder o céu. O que vocês não podem perder é o foco. E o foco é chegar até a eternidade. E dentro dessa pedagogia de Dom Bosco, ele utilizava de um sistema. Ele não era adepto ao sistema repressivo, ou seja, aquele sistema que para educar você precisava castigar, você precisava utilizar a força, não. Dom Bosco não era adepto da força, não era adepto desse sistema repressivo de ensino, mas ele era adepto ao sistema preventivo, como ele mesmo chamava, sistema preventivo de educação, aonde nesse sistema preventivo era oferecido para os jovens sempre fazer o bem e fugir do mal. Serem inspirados a amar as virtudes e a ter horror, repulsa aos vícios e ao pecado. E dentro desse contexto, o educador, porque dentro do sistema Dom Bosco de ensino, Dom Bosco, que era o coordenador responsável, era visto como um pai. Os educadores que estavam mais intimamente ligados nas salas de aula com esses jovens eram os irmãos mais velhos e os jovens que estavam ali dentro desse contexto, sendo acolhidos, eram os irmãos mais novos. E com isso fechava-se um elo que ele chamava de família. Então, dentro dessa família, nos oratórios, Dom Bosco pai, os irmãos mais velhos, que estavam ali para instruir os irmãos mais novos, mas todos vivendo como uma família, onde os irmãos mais velhos deveriam zelar com todo o amor, com todo o empenho, para que seus irmãos mais novos não viessem a fraquejar na fé, mas para que as virtudes e as práticas religiosas fossem cada vez mais apresentadas com alegria, com amor. Dom Bosco pedia também para que não fosse forçado aos jovens a fazer as práticas religiosas, mas que fosse apresentados a eles que era importante e quais eram os benefícios que essas práticas religiosas trariam para as suas vidas. Outra coisa também, os educadores, ou seja, esses irmãos mais velhos, que Dom Bosco havia colocado como responsável desses jovens, não poderiam medir esforços para que esses jovens, seus irmãos mais novos, não deixassem, ao concluir o seu período de estudo, ao final, não deixassem de se tornar cidadãos honestos e bons e cristãos honestos e puros. E esse deveria ser o maior objetivo desses irmãos mais velhos para com os seus irmãos mais novos. E, além da escola, Dom Bosco também sempre acreditou que não bastava o ensino regular, aquelas horas de ensino regular, de leitura. Não, isso é importante. Porém, Dom Bosco acreditava que o jovem deveria ter uma ocupação constante, porque, como ele mesmo dizia, se nós cuidamos dos jovens, nós cuidamos bem, mas os jovens também são capazes de cuidar de si mesmos. Porém, quando eles tomam essa responsabilidade de cuidar de si, eles acabam optando por coisas e por caminhos que não são bons. Então era melhor mantê-los ocupados com aula de música, com aula de canto, de recitação, enfim, mas sabendo que eles estavam realmente fazendo coisas boas, do que deixá-los à mercê
das suas próprias vontades, dos seus próprios vícios. Enfim, então isso é um pouco do resumo do que é a pedagogia de Dom Bosco, do que ele tem a nos ensinar com os seus métodos, enfim, com toda essa sua prática de ensino. Espero que tenham gostado. Deus nos abençoe. Tchau, tchau. E aí, tá gostando? Então deixa seu like, hein? Não deixe de curtir as nossas páginas, hein? Amanhã tem muito mais. Até! Tchau, tchau!